Terminou hoje o julgamento sobre a tese de marco temporal no Supremo Tribunal Federal. 9 ministros votaram contra a ideia da demarcação de terras indígenas, com prazo limite na data da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros Nunes Marques e também André Mendonça, foram os que votaram a favor da tese. Vou chamar de volta aqui Thaís e Caio para a gente falar um pouco ainda sobre o marco temporal. Thaís, eu começo com você. Tem muita coisa ainda que vai ser definida no plenário do Supremo na próxima semana. É uma discussão super interessante, especialmente para entender como é que eles vão decidir sobre teses que não eram exatamente objeto dessa ação que foi votada hoje. Pois é, Thaís, ficou para a próxima semana a tese, por exemplo, da indenização. Até ontem, tinham algumas versões diferentes. Pelo que eu contabilizei de cabeça aqui, lembrando, pelo menos 3 teses diferentes dos ministros em relação a essa possível indenização. Ontem também o ministro Dias Toffoli apresentou ali uma outra proposta de tese que diz respeito ao uso dos recursos naturais, que isso não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. A gente até falou disso ontem aqui no Prime Time. Essa tese também tem que ser discutida. Então, a partir da próxima semana, os ministros fecham essa discussão que é tão importante quanto a do marco temporal, porque Caio até falava disso, sobre como que a bancada ruralista entende essa indenização. Se for na tese de Alexandre de Moraes, eles acham ok. Se for a outra, talvez aí fique muito ruim para eles. Então, é uma discussão que também vai ser muito acompanhada por todas essas pessoas que já estão de olho nesse julgamento há alguns dias, Thaís. Thaís, são 2 pontos aqui, né? O ponto da modulação, ou seja, como é que vai ser modulada essa decisão, tanto do ponto de vista da indenização, qual a regra que vai seguir. E o segundo ponto é o do risco fiscal, porque, afinal de contas, se a União tiver que, enfim, ressarcir e indenizar os proprietários de terra, alguém precisa fazer essa conta. E de tudo que eu apurei, ainda não há um número nem aproximado sobre o que seria essa conta, porque vai depender, inclusive, da premissa... Desculpa te interromper, pode Diga. Terminar, Thaís. Não, porque o ministro Zanin, por exemplo, quando ele votou, ele estendeu o pagamento dessa multa aos estados, não só à União. Então, para ser algo dividido. Sim. Então, essa discussão ela é uma discussão bastante técnica, Thaís. Perdão por te interromper. Técnica. Enfim, e só corrobora aqui a questão do risco fiscal, que é para a União, é também para os estados, qual é a premissa para fazer essa conta. Enfim, tem um caminho de judicialização aí. Agora, Caio, o senador Marcos Rogério, que relata o projeto da oposição para criar, sim, um marco temporal, soltou uma nota tentando manter viva a esperança da bancada ruralista. Você também conversou com as entidades ruralistas. Isso, né? Eu peguei ali, conversei principalmente com os jurídicos, né? Com os advogados, o Rudi Ferraz, né? Que é da Confederação Nacional da Agricultura, talvez aí é dos maiores especialistas nesta área. Também com o Dr. Bueno, né? Que é da Sociedade Rural Brasileira, conversei com a Frente Parlamentar da Agricultura. Bom, em linhas gerais, evidentemente a gente sabe a posição dos ruralistas neste debate todo, mas o que eles me apontaram, né? Principalmente a possibilidade deste julgamento, né, do fim do marco temporal poder, de alguma maneira, acirrar conflitos no campo. Me deu, por exemplo, alguns exemplos, porque a partir desta decisão, qualquer, vamos dizer, alqueire, qualquer hectare, qualquer pedaço de terra em qualquer lugar do país, inclusive nas cidades, tem essa possibilidade de ser reivindicada como uma terra indígena, porque o marco temporal justamente queria estabelecer um marco para fazer essa diferenciação. E aí, dando exemplos, há produtores rurais que têm propriedades aí há 4 gerações, né, há 100 anos, 150 anos, com títulos, inclusive, em locais
que antes disso, muito provavelmente, em muitas dessas localidades viviam indígenas. Então, eles procuraram focar muito nessa dificuldade, né? Nessa possibilidade de acirrar, de repente chega ali e fala, ó, agora vocês que estão aí há 100 anos, há 150 anos, vocês precisam sair, porque foi comprovado que isso há 200 anos era uma aldeia indígena, por exemplo, né? Foi isso que eles me colocaram. E a questão da indenização, a gente já vem tratando disso, muito embora, pelo que eu entendi, a Thaís Arbex, me corrija se eu estiver errado, ficou algo para ser modulado a partir da semana que vem. Tem, de fato, aquela questão da modulação, né, do prazo prescricional, de repente não ser como foi as desapropriações, como foram com as unidades de conservação, que tinham ali um prazo prescricional de 5 anos e muitos produtores também sequer receberam. Então, de uma maneira geral, as entidades colocam esse julgamento de hoje como o início de muitos problemas no campo. Judicialização na certa, meus caros. Até já. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora com o Theo Cury, que passou o dia no Supremo acompanhando o julgamento do marco temporal. Theo, boa noite. Qual foi a tua percepção lá acompanhando o julgamento, que acabou com esse placar 9-2, André Mendonça e Cássio Nunes Marques sendo os dois únicos que quiseram manter o marco temporal? Exatamente, Thaís. Boa noite para você, uma ótima noite para quem acompanha a gente. Eu acompanho esse julgamento desde 2021, quando ele começou. Ele já se arrastava há 2 anos e hoje houve essa conclusão. O que a gente conseguiu captar ali é o recado do Supremo Tribunal Federal em defesa dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. Tanto que, e chamou muito a atenção isso, na hora do voto do ministro Luiz Fux, que foi o 6º ministro a votar a favor da derrubada da tese do marco temporal, e formou maioria para isso, houve uma comemoração muito grande de quem acompanhava esse julgamento. Então, no final das contas, o julgamento foi parcialmente concluído, como a gente viu aí nessa discussão. Uma parte desse julgamento ainda vai ser retomada na semana que vem com relação à fixação de algumas teses, de alguns pontos que ficaram ainda em aberto, principalmente com relação a reparação e a indenização para aquelas pessoas que ocupavam os terrenos, os territórios reivindicados pelos indígenas. Então, essa é uma discussão que deve ser aprofundada com mais ênfase, com mais força na semana que vem pelos ministros. Ainda não se sabe se nesse caso específico ou em uma outra ação que está pautada para ser votada logo na sequência pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato é que acabou sendo derrubada a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A definição de uma data para demarcar os territórios indígenas era defendida pelos ruralistas e era criticada e muito atacada pelos povos tradicionais, que hoje saíram vitoriosos com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, foram 9-2, 2 votos que acabaram vencidos foram dos ministros, como a Thaís disse, Nunes Marques e André Mendonça, ambos foram indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e defendiam a validade, a constitucionalidade de uma data específica para que os territórios fossem demarcados para os povos indígenas. Então, fica para a semana que vem um aprofundamento de como vão ser os termos da reparação e da indenização para quem estava naquele território, que é considerado agora um território indígena. Se é uma reparação que vai ser pela União, pelos estados, enfim, tudo isso vai ser discutido. Pessoas que estavam de boa fé. Esse é o termo correto e é o que vai ser requisito para essa definição, que vai ser mais aprofundada na semana que vem pelos ministros. Lembrando que esse é um julgamento, como eu disse, que já se arrasta há 2 anos, começou em 2021. Houve uma busca por um consenso para satisfazer tanto, de um lado, os ruralistas quanto os povos tradicionais, sem desrespeitar os direitos e as garantias garantidos por eles pela Constituição Federal. Houve algumas interrupções ao longo dos últimos anos, mas hoje se chegou a um quase final com esse resultado de 9-2. E, mais importante, esse é um caso com repercussão geral reconhecida. O que é esse palavrão jurídico? O que o Supremo decidiu nessa quinta-feira vai valer para todas as decisões da Justiça no Brasil como um todo. Ao todo, tem mais de 260 casos que podem ser impactados com essa decisão
do Supremo Tribunal Federal. A gente está aqui no Congresso Nacional e esse deve ser a segunda parte, a segunda etapa daquela queda de braço que a gente vem contando desde ontem aqui no Prime Time, com relação ao conflito entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Congresso que diz, olha, essa é uma atribuição do Senado e da Câmara dos Deputados, discutir a demarcação de terras indígenas. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal isso. O Supremo, por outro lado, foi acionado por quem achou que houve uma inércia do Congresso Nacional. Então, por conta dessa demora, esse tema chegou no Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão. O Congresso Nacional ainda pretende debater esse assunto e ir para outros pontos, como, por exemplo, a exploração dentro do território indígena. Então, parcialmente concluído no Supremo, mas ainda tem muito papo, muita conversa para acontecer na semana que vem, principalmente aqui no Congresso Nacional.